Olá e bem-vindos. Vamos mergulhar numa história fascinante. A história de uma ideia que, na verdade, mudou radicalmente a nossa forma de sentir e compreender a música. É a história do som e do movimento. Se alguma vez tivemos a oportunidade de ver uma performance de teatro imersivo como as da companhia Punch Drunk, ou talvez um espetáculo de dança contemporânea do Ballet BC, é impossível não notar uma verdade quase palpável. O som e o movimento estão completamente interligados. Mas a questão é, como é que esta ligação se transforma em arte? Quer dizer, como é que um músico ou um bailarino consegue pegar numa melodia ou num ritmo super complexo e traduzir isso para uma expressão física, corporal? Bem, esta pergunta leva-nos a uma viagem. Uma viagem de mais de um século, não para um grande palco, mas sim para uma simples sala de aula. E a nossa história começa exatamente aí, com um problema muito específico. Um desafio pedagógico que um professor de música enfrentou lá para o final do século XIX. Este homem é Émile Jacques Dalcroze. Em 1892, ele tornou-se professor no Conservatório de Genebra. E, sabem, não demorou muito a notar algo estranho nos seus alunos. Eles conseguiam analisar a música na pauta, mas não o conseguiam sentir no corpo. E foi esta observação que o levou a criar um método totalmente novo, que acabou por culminar da fundação do super-influente Instituto Hellerau em 1911. E aqui está o ponto-chave. O Dalcroze percebeu que a maioria dos seus alunos, mesmo os que eram tecnicamente brilhantes, tinham uma espécie de desconexão entre a mente e o corpo. O ritmo era só um conceito abstrato, não era uma experiência vivida. Eles compreendiam com o cérebro, claro, mas os seus corpos simplesmente não conseguiam expressá-lo. Então, a solução de Dalcroze foi, ao mesmo tempo, radicalmente simples e completamente revolucionária. Em vez de continuar a ensinar ritmo à mente, ele decidiu ensiná-lo ao corpo. E foi assim que nasceu a rítmica Dalcroze, ou como é conhecida internacionalmente, Eurythmics. A ideia central é que, ao sentir a música fisicamente, ao tornarmos-nos literalmente a própria música, os conceitos são interiorizados de uma forma muito mais profunda do que simplesmente ler uma pauta. O método dele baseia-se em 3 pilares que se ligam entre si. Primeiro, a rítmica, que basicamente usa o corpo inteiro para responder à música. Depois, o solfejo, para apurar o ouvido. E, finalmente, a improvisação, que é onde tudo se junta e onde o aluno aprende a criar e a expressar-se musicalmente, tanto com o instrumento como com o próprio movimento. E o impacto foi, uau, imediato. O famoso dramaturgo George Bernard Shaw visitou a escola de Dalcroze em Hellerau e ficou absolutamente maravilhado. Esta citação dele capta na perfeição o entusiasmo, aquela sensação de descoberta que o método provocava em toda a gente. E não era só para crianças, de todo. Era uma forma completamente nova de nos ligarmos à música. A partir do Instituto Hellerau, esta ideia de Dalcroze começou a espalhar-se como um rastilho de pólvora e acabou por influenciar todo o mundo das artes performativas. O Instituto Hellerau tornou-se uma espécie de ímã para artistas que procuravam novas formas de expressão. Para os pioneiros da dança moderna, por exemplo, a rítmica ofereceu uma estrutura, uma base sólida para se libertarem das regras do balé clássico e explorarem o movimento de uma forma nova, enraizada na própria estrutura da música. A lista de influenciados é impressionante. Temos nomes como Isadora Duncan, que, apesar de algumas críticas, partilhava a mesma busca por um movimento autêntico. A Doris Humphrey levou estes princípios para os Estados Unidos, e o impacto foi muito para além da dança. Figuras gigantes do teatro, como Stanislavski e Copeau, viram o potencial disto para o treino de atores. Afinal, um corpo ritmicamente consciente é um corpo muito mais expressivo. Contudo, esta nova relação tão íntima entre dança e música tornou-se também um pouco complexa. Alguns críticos, como John Martin, achavam que a dança se tinha tornado, demasiado subserviente à música. Este sentimento acabou por dar força a um novo movimento, onde os coreógrafos procuravam a autonomia da dança, vendo a música mais como um acompanhamento e não como um ditador do movimento. É um debate fascinante que, na verdade, continua até hoje. E agora um esclarecimento rápido, mas muito importante. É que muitas vezes o método de Dalcroze é confundido com outra prática de movimento com um nome bastante parecido. É mesmo crucial distinguir a rítmica de Dalcroze da euritmia de Rudolf Steiner. Vamos lá ver. A rítmica de Dalcroze é, na sua essência, um método de educação musical. O objetivo é usar o corpo para compreender a música. Por outro lado, a euritmia de Steiner é uma arte performativa por si só que procura expressar a essência espiritual da fala e da música. São coisas diferentes. Então, onde é que esta ideia que nasceu há mais de um século se encontra hoje em dia? A resposta é simples. Em todo o lado. A sua relevância hoje em dia é absolutamente evidente. Está em programas universitários e conservatórios, em métodos de educação infantil super conhecidos como o ORF, na musicoterapia, no treino de atores, a lista continua.
Os princípios da Dalcroze continuam a ser uma ferramenta fundamental, o que só prova que a ideia de aprender através do corpo é de facto universal e intemporal. No fundo, a grande lição de Émile Jacques Dalcroze é que a música não é algo que apenas se ouve ou se lê numa pauta, é algo que se vive. E esta ligação profunda entre o som e o corpo físico não só melhora a nossa musicalidade, como desbloqueia um potencial criativo imenso. No fundo, a ideia é que a pessoa é a música. Fica então uma reflexão para o fim. Da próxima vez que dermos por nós a bater o pé ao ritmo de uma música, talvez valha a pena pensar: o que é que o corpo está a tentar compreender? Porque esse impulso irresistível é muito mais do que um simples reflexo. É a nossa forma mais inata de compreender, analisar e de nos ligarmos a essa linguagem universal que é o ritmo. Obrigado por nos acompanharem nesta exploração.